livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista. Deixe sua curtida, inscreva-se, obrigada. Considerações gerais sobre a simbólica. Carl Jung. Embora seja sumamente improvável que a trindade cristã provenha da trindade do Timeu, tratasse do mesmo arquétipo. Se pretendermos descrever sua fenomenologia, não devemos ter receio de encarar todos os aspectos visualizados no momento de traçar-lhes a imagem global. Devemos assim introduzir na imagem cristã da Trindade, ps, aquilo com que encontramos ao analisar o Timeu, ou seja, o fato de que o número 3 representa um conceito abstrato, fruto do pensamento, e da mesma forma pela qual a segunda mistura ali nos revela a oposição do quarto ingrediente, assim também encontramos aqui o adversário, Diabolos, como quarto componente. Sem este quarto elemento não há, em nenhum dos casos, a realidade tal como a conhecemos, nem mesmo entendida como tríade, pois um ser abstrato, puramente imaginado, só pode ter sentido quando se refere a uma realidade possível ou atual. Esta relação falta de tal modo no conceito da Trindade, que o homem de hoje o foi perdendo de vista pouco a pouco, sem perceber. O que esta perda significa pode ser visto claramente nos casos em que se coloca o problema de reconstituição, isto é, nos casos em que uma dissociação separa a parte psíquica consciente da parte inconsciente. Ou melhor, esta cisão só deixará de existir quando a consciência conseguir formular conceitos que exprimam adequadamente os conteúdos do inconsciente. É como se a Trindade fosse incomensurável com o quarto elemento de uma destas concepções. Como parte da história da salvação, ela deveria produzir efeito salvífico e totalizante. Na integração de conteúdos inconscientes na consciência, a redução dos símbolos oníricos e realidades banais tem uma importância de primeira ordem. Este modo de proceder, porém, é insuficiente no sentido mais profundo do termo, e num prazo mais dilatado não considera suficientemente a importância dos conteúdos arquetípicos. Tais conteúdos alcançam profundidades que o common senso comum jamais suspeitaria. Como condições genéricas a priori do comportamento da alma, eles reclamam uma dignidade que sempre se exprimiu em figuras divinas. Somente uma formulação deste tipo atende suficientemente às exigências do espírito inconsciente. O inconsciente é a história não escrita do homem, a partir de épocas imemoriais. A fórmula racional pode satisfazer aos tempos de hoje e ao passado imediato, mas não à experiência humana como um todo. Esta experiência supõe a concepção abrangente do mito, isto é, o símbolo. Faltando este, a totalidade do homem não se acha representada na consciência. O homem se situa mais ou menos como um fragmento acidental, como uma consciência parcial e sugestionável, entregue a todas as fantasias utópicas que usurpam o lugar vazio dos símbolos da totalidade. O símbolo não pode ser um X qualquer, como o racionalismo pretende. Só é legítimo o símbolo que exprime as relações estruturais do inconsciente e que, portanto, pode alcançar um consenso geral. Enquanto gera espontaneamente o fenômeno da fé, não necessita de qualquer outra compreensão. Entretanto, quando a fé começa a falhar, por faltar-lhe a compreensão, é preciso recorrer, queiramos ou não, ao instrumental da inteligência, se quisermos evitar um risco de consequências imprevisíveis. Mas,
podemos então perguntar: o que ocupará o lugar do símbolo? Será que alguém conhece uma expressão melhor para uma coisa que ainda não foi totalmente entendida em nosso sentido moderno? Os símbolos da tríade, da trindade e da quaternidade aparecem com bastante frequência nos sonhos, como mostrei em minha exposição Psicologia e Alchimia, bem como na obra acima citada, onde aprendi que a noção da trindade se baseia em dados empíricos, e que afinal de contas significa algo. Não pude chegar a essa conclusão a partir da forma tradicional mediante a qual a trindade nos é apresentada. Se consegui alcançar uma ideia inteligível da trindade, fundamentada em dados concretos da experiência, é porque tive a ajuda dos sonhos, do folclore e dos mitos, nos quais estes temas numéricos ocorrem. Nos sonhos, em geral, eles aparecem espontaneamente, como se pode ver até mesmo em seu aspecto exterior e banal. A maioria deles não contém nada de mítico ou de fabuloso, e muito menos de religioso. Em geral, o que se vê são 3 homens e uma mulher sentados a uma mesa, ou viajando num carro, ou 3 homens e um cachorro, um caçador e 3 cachorros, 3 galinhas num galinheiro, exemplos em que o quarto elemento desapareceu. Tais fatos são tão banais, que é fácil não dar por eles. Inicialmente parece que eles não têm nada de especial a dizer, a não ser que se referem a funções e aspectos da personalidade, como é fácil constatar, quando se trata de 3 ou 4 pessoas conhecidas e bem caracterizadas, ou das 4 cores fundamentais, o vermelho, o azul, o verde e o amarelo. Estas cores aparecem associadas com bastante regularidade às 4 funções de orientação psíquica. Só a constatação de que com o quarto elemento se alude à totalidade permite ver que estes temas oníricos, aparentemente banais, são, por assim dizer, imagens crepusculares de acontecimentos significativos. A quarta figura, em geral, é muito elucidativa, é incompatível, apavorante ou incomum, diferente das outras, tanto no bom como no mau sentido, como, ps, no caso do pequeno polegar ao lado dos 3 irmãos normais. Evidentemente também pode acontecer o inverso, os 3 primeiros podem ter um aspecto estranho e um parecer normal. Quem possui algum conhecimento de matemática sabe que a distância, aparentemente grande, entre a trindade e tais fatos incomuns não é de forma alguma intransponível. Mas com isto não queremos dizer que a trindade possa ser reduzida ao nível de tais ocorrências. Pelo contrário, ela representa a forma mais completa do respectivo arquétipo. O material empírico estudado indica somente de que modo este arquétipo atua até mesmo nas mínimas particularidades da psique. É justamente isso que atesta sua importância. Inicialmente parece apenas um esquema ordenador e um critério para se discernir a natureza de uma determinada estrutura psíquica, e depois se mostra como veículo de síntese, na qual culmina o processo da individuação. A individuação aparece simbolizada pela adição do quarto componente, donde se conclui que a quaternidade é um símbolo do si mesmo, que sua importância é central, ocupando o lugar da divindade na filosofia da Índia. Numerosas quaternidades se desenvolveram na concepção ocidental ao longo da Idade Média, basta mencionar, ps, a representação do Rex Gloriae, juntamente com os símbolos dos 4 evangelistas, 3 teriomórficos e um humano.
No gnosticismo encontramos a forma divina do barbelo, Deus é 4. Este, como outros exemplos, colocam o 4 em estreita ligação com a divindade, desdobrada, e daí resulta aquela impossibilidade, antes mencionada, de distinguir o si mesmo de uma imagem divina. Em todo caso, achei possível encontrar algum critério de diferenciação. Só a fé ou um veredicto filosófico podem decidir acerca disso, mas mesmo assim nem a primeira nem o segundo têm algo a ver com uma ciência empírica. Podemos agora interpretar o aspecto da imagem divina da quaternidade como um reflexo do si mesmo ou, inversamente, o si mesmo como uma imago Dei. Ambas as interpretações são psicologicamente verdadeiras, pois o si mesmo, pelo fato de só poder ser percebido no plano subjetivo como a singularidade mais íntima e extrema possível, precisa de uma totalidade como fundo, sem a qual não poderá, de forma alguma, realizar-se como indivíduo absoluto. Para sermos mais exatos, o si mesmo deveria ser concebido com o extremo oposto de Deus. Entretanto, seria preciso dizer com Angela Silesius, ele não pode ser sem mim, nem eu posso ser sem ele. Isto significa que embora o símbolo exija duas interpretações diametralmente opostas, tanto uma, como outra, podem ser válidas. O símbolo significa tanto uma coisa como a outra, e por isso é um paradoxo. Este não é o momento de mostrarmos detalhadamente qual o papel que estes símbolos numéricos desempenham na prática. Por esta razão devo remeter o meu leitor ao material onírico estudado em Psicologia e em Alchemie, parte 1. Dada a particular importância de que se reveste a simbólica da quaternidade, pode-se indagar por que motivo o cristianismo, uma das formas religiosas mais diferenciadas, se baseia justamente na tríade arcaica, construindo a imagem divina de sua trindade. Pela mesma razão deve-se colocar a questão, e ela foi colocada, de saber com que direito se considera o Cristo como símbolo do si mesmo, quando se sabe que o si mesmo, per definitionem, consiste numa complexio oppositorum, faltando por completo o lado obscuro à figura de Cristo. Ele é dogmaticamente sine macula peccati, sem mancha de pecado. Ambas as questões tocam de perto o mesmo problema. Procuro a resposta para tais perguntas sempre no âmbito da experiência, razão pela qual devo aduzir aqui fatos concretos. De modo geral, a maior parte dos símbolos, quando são de natureza geométrica ou numérica e não precisamente figuras humanas, têm aspecto quaternário. Mas são encontrados também símbolos ternários ou mesmo trinitários que são, como me ensina a experiência, relativamente raros. Os casos desta natureza que pesquisei a fundo se distinguem por algo que poderíamos denominar de psicologia medieval. Mas isto não significa uma posição retrógrada, nem um julgamento de valor, e sim uma problemática própria. Em casos desta espécie há uma inconsciência e um primitivismo correspondente de tal modo que parecem indicar uma espiritualização compensadora. O símbolo salvador, nestas circunstâncias, é uma tríade em que falta o quarto elemento, aquele que deve ser rejeitado de qualquer modo. Como a experiência me ensina, é de grande importância, na prática, que o médico entenda corretamente os símbolos que estão voltados para a totalidade. Isto porque tais símbolos constituem o instrumento que nos permite eliminar as dissociações neuróticas,
proporcionando à consciência aquela atitude e aquele espírito que a humanidade sempre sentiu como sendo portadores de redenção e de libertação. São as representations collectives que desde os primórdios permitiram a ligação tão necessária entre a consciência e o inconsciente. Esta união pode ocorrer tanto no plano intelectual como no plano meramente prático, pois no primeiro caso a esfera dos instintos se rebela e no segundo a razão e a moral opõem resistência. Toda dissociação no âmbito da neurose psicógena se deve a uma antinomia desta espécie e só pode ser harmonizada pelo símbolo. Para isto, os sonhos produzem símbolos que, no fundo, coincidem com a simbólica transmitida ao longo da história. As imagens oníricas desta natureza só podem ser integradas na consciência e captadas pelo pensamento e pelo sentimento, quando a consciência possui as categorias nocionais e os sentimentos morais exigidos. A esta altura, muitas vezes o terapeuta deve realizar um trabalho que submete sua paciência à mais dura prova. A síntese entre consciência e inconsciente só pode ser conseguida mediante uma confrontação da consciência com o inconsciente, confrontação que só é possível, por sua vez, quando se entende o que o inconsciente está querendo dizer. Deparamos aqui com os símbolos que constituem o objeto de minhas pesquisas e assim restabelecemos a relação perdida com concepções e sentimentos que possibilitam uma coordenação da personalidade. A perda da gnosis, isto é, do conhecimento das coisas últimas, pesa muito mais do que em geral se admite. A fé também seria suficiente se constituísse um carisma cuja posse não fosse angustiada mas verdadeira, o que é raro. Se não fosse isto, poderíamos poupar-nos de muito trabalho penoso. A teologia encara nossos esforços neste sentido com olhar desconfiado, mas não realiza este trabalho tão necessário. Ela prega uma doutrina que ninguém entende e ainda exige uma fé que ninguém pode oferecer. É isto que ocorre no âmbito protestante. A situação do lado católico é mais sutil. Nele encontramos, em primeiro lugar, o rito com sua ação sagrada, ilustrando o acontecimento vivo que é o sentido do arquétipo, e tocando diretamente o inconsciente. Quem poderia furtar-se, p.s., a impressão causada pela celebração da missa a qual assiste, ainda que com o mínimo de compreensão? Em segundo lugar, a Igreja Católica tem a instituição da confissão e a do Directeur de Canons, o diretor espiritual, de máxima importância, quando desempenhadas por pessoas idôneas. O fato de que isto nem sempre aconteça constitui um sério inconveniente. Em terceiro lugar, a Igreja Católica possui um universo de representações dogmáticas bastante desenvolvidas e intactas, que oferecem um digno receptáculo para a riqueza de formas do inconsciente, conferindo portanto uma expressão plástica e intuitiva a certas verdades vitais, com as quais a consciência deve estar ligada. A fé do católico não é melhor, nem mais forte do que a do protestante. No entanto, o homem, independentemente da fraqueza de sua fé, sente-se envolvido inconscientemente pela forma católica. Mas é por isso que ele também resvala facilmente para um ateísmo frequentemente fanático, como tenho observado muitas vezes nos países de cultura românica.